Estamos ao vivo com mais um episódio do podcast Camaçari Pode Mais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Antônio Alaí. Estou recebendo hoje aqui o meu amigo Valdir Rios, que é advogado, engenheiro, radialista e ex-diretor do Horto Florestal aqui de Camaçari, que vai conversar um pouco com a gente sobre a cidade aqui de Camaçari e sobre a política ambiental aqui da cidade também. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, Alaí? Boa noite você também que está nos acompanhando aí. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque vai estar sendo visto aí depois. Um forte abraço a você e a todos que vai estar nos acompanhando aí. Muito bem. Valdir Rios, você, digamos que é um predestinado, porque você leva Rios aí no nome e você é um dos caras aí que estuda, um estudioso aí dos rios da cidade de Camaçari. Além dos rios, você é também o criador do projeto importante. O Coloricidade. Coloricidade. Como é esse projeto? Na verdade é um projeto que está mais no campo das ideias, né? É formado assim por profissionais de áreas distintas e também pessoas que gostam de meio ambiente. E essa ideia a gente foi levando a outros municípios e formamos parcerias. Alguns municípios com a própria pessoa, desculpem. Outro lugar é com entidades, a exemplo do Rotary Club, como é Entre Rios, em Capim Grosso, em Cachoeira São Félix, que é a Associação Amigos do Rio Paraguaçu. Então cada cidade tem um local, né, ou uma entidade ou uma pessoa física que faz essa parceria, né, para fazer algum trabalho. E aí o que acontece? A gente dá orientação, tem a questão jurídica, a questão ambiental também, que é feito, enfim. E é feita as parcerias de visita, essa coisa, para que também a questão do meio ambiente, né, essas ações aconteçam em vários locais, principalmente quando você tem uma data especial, a exemplo do Dia do Meio Ambiente, Semana da Árvore, Dia da Água, que geralmente acontecem ações colegiadas, né? Quais são as cidades mesmo que hoje esse projeto faz parte, está presente? Nós estamos em 11 cidades, né? Aqui em Camaçari, Vaza da Roça, que foi onde tudo surgiu, Capim Grosso, Jacobina, Correntina, nós temos também uma pessoa que está lá, Senhor do Bonfim também participa, né? E há períodos, porque assim, não é obrigado você ter uma entidade. Tendo uma ou duas pessoas que comungam da mesma ideia e quer desenvolver o projeto naquela cidade, então ali a gente já entende que tem uma ideia, tem uma semente ali do Coloricidade, tá entendendo? Tanto é que a gente não existe como entidade, como associação. A gente faz parceria com aquela entidade que já existe no município e que atua, até mesmo com igreja, enfim. Então a ideia é levar o meio ambiente onde tiver alguém que queira semear, né? Beleza. Valdir, como eu falei no início, tu é um predestinado. Qual a sua ligação e como começou essa sua relação hoje com os rios da cidade de Camaçari? Na verdade, como você disse, eu sou um predestinado, eu sempre gostei do meio ambiente. Desde quando eu era criança, perretotinha lá no interior, aí eu morava na zona rural, né? Então, quando chovia, aí a água começava, ainda fluía, né? Correndo e naqueles lugares onde formou as correntezas, ia fazendo aquelas pequenas erosões. Eu já construía barragem e tal, e aquilo me encantava, né? Então, assim, hoje eu percebo, até outro dia eu fui e fiz uma foto lá onde eu nasci, e onde eu brincava, e disse assim, na verdade eu já era um engenheiro, naquele tempo, né? E hoje é que realmente eu vim me realizar. Mas assim, chegando a Camaçari, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz uma visita, se eu não me engano, em 2000, alguma coisa assim, foi feita uma visita, e a gente andou o rio Camaçari desde a nascente até a Foz, conhecendo toda a realidade. E algo me chamou a atenção por entender que Camaçari é abastecida, né, com água de poço, com água artesiana, né? Então, assim, qual a preocupação que a gente tem nisso tudo para que a gente continue tendo água de qualidade? Porque enquanto a gente vê o lamento e o sofrimento das pessoas aí no sertão, como eu estava acompanhando uma matéria em Riachão, em algum lugar, o povo chorando, né? Porque não está tendo água, está com dificuldade de água, a gente é que lava carro com água mineral, né? Se dá o luxo, ao invés de lavar calçada, com água mineral. Então, assim, a gente tem uma água de qualidade dessa, né? E a gente não valoriza. Eu fiz uma viagem a Aracaju essa semana passada e o cara comprou água mineral e disse, rapaz, não é de Camaçari, não é de Ardava essa água. Não, rapaz, água, não é. Tinha um gosto diferente. A qualidade da nossa água realmente não tem outra água assim parecida com essa nossa. Apesar que dizem que a água de Alagoinhas também é muito boa, tanto é que as cervejarias preferem o local, mas a nossa água, pra gente,
né, cidadão comum, realmente a qualidade é muito boa. Então, vendo isso, eu disse assim, a gente precisa reabastecer. Então, há uma preocupação, porque parte desse reabastecimento precisa também ser feito através dos rios, né? É os corpos hídricos. E a gente começar a perder. A gente é como se fosse uma caixa d'água na nossa casa. A gente tem um consumo que vem da caixa d'água. Para que não falte água na caixa, a gente precisa o quê? Ter um reabastecimento. Isso. E isso não está acontecendo na Camaçari e cada dia só piora, né? É assim, falar de meio ambiente e essa questão principalmente dos rios, né? É complicado a gente falar também dos aquíferos, porque a gente precisa de dado técnico, né? Para debater isso. Mas assim, há o extraoficial. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, assim, você tinha essa questão dos poços artesianos, principalmente da Embasa, que iam até 200 metros, né? Se não me engano, aí até nos anos de 95, 2000, até 2005. Depois passou a 400 metros a profundidade desses poços, porque a vazão já passava a ser pequena. Por exemplo, se você vê uma corrida louca, na Embasa, cava um poço aqui, daí a pouco você está cavando outro poço mais próximo, outro poço mais próximo, e nós estamos virando um queijo suíço. Então, hoje, eu já tenho um amigo que é geólogo e ele detém essa informação, não vou dizer, né, mas ele trabalha em setor público e ele me disse, olha, hoje os poços artesianos da Embasa estão indo até 600 metros de profundidade. Então, você observa que a situação não é boa. A gente sai de 200 para ir para 600 metros. Então, isso é um fator complicado, porque prova que realmente o reabastecimento, né, já está bem comprometido. E isso vai dar um problema seríssimo mais adiante, né? Então, é importante a gente preservar os rios. O rio Camaçari é a horta da cidade. Então, assim, a gente precisa cuidar, porque se esse cuidado não for feito de imediato com uma certa urgência, o impacto vai ser grande. Não só nessa questão das enchentes, das catástrofes, mas é justamente até da nossa manutenção da indústria e também da nossa, né, alimentação, da nossa qualidade de vida, enfim. Camaçari está aqui muito próxima, tem um polo industrial que a gente sabe que tem um potencial grande aí de poluir o solo, a água. Existe algum risco? Você que é um estudioso aí da área, já tem alguma informação a respeito de poluição do nosso lençol freático aqui por conta do polo? Diz que existe essa contaminação. Assim, a gente não tem esses devidos conhecimentos em mãos, mas fala-se dessa contaminação que tem nessa parte que compreende o polo industrial, né? Há um monitoramento, mas assim, para a gente saber, melhorou, piorou, como é que está isso, entendeu? Então, é uma intervenção que não é fácil, né? Esses controles, né? Você pode ter um controle a partir do momento que você reduz a fonte. A gente não sabe como é que está essa fonte de contaminação ou de poluição, né? A cada dia a gente se surpreende com contaminações que ocorrem no solo. E isso que a gente sabe, né? Como é que aconteceu na Cascalheira, como que acontece lá no lençol próximo ao mar, ali na região de Areias, de Arembepe, que a gente sabe muito bem a fonte, entendeu? Então, isso que a gente conhece e o que a gente não conhece. Eu digo sempre, Ale, que a gente tem um passivo ambiental em Camaçari de alto risco, né? Nada aqui para fazer um assombro, um alarde, mas assim, nós temos hoje 4 polos em Camaçari, né? Nós temos o polo principal, que é o polo industrial, mas nós temos o polo de apoio, o polo plástico e o polo logístico, que ele, na realidade, ainda está em fase inicial, né? Mas a gente não sabe, principalmente o polo de apoio, né? E o polo plástico, como também grande parte do polo industrial, qual é o passivo ambiental que realmente a gente tem. Muitas empresas fechadas, você chega hoje no polo de plástico e no polo de apoio, você tem em média de 60% de empresas fechadas. O que é que tem lá dentro, afinal, dessas empresas? Nós temos material químico armazenado de forma indevida, material radioativo lá armazenado. O que é que nós temos, afinal? Assim, o meio ambiente não detém essa informação. Então, assim, há riscos que devem ser avaliados e eu acredito que o meio ambiente precisa ter essa responsabilidade do poder público, né? De buscar saber mais o que é que tem lá dentro. Então, assim, hoje, eu acredito que seria importante a gente ter um pacto até para voltar a funcionar o polo, como deve fazer, né? Outra coisa que a gente vê,
chega muita empresa de fora para vir para cá e contam com alguns apoios, incentivos, essa coisa toda, e ocupam novas áreas, tá entendendo? Então é um novo impacto que você está criando em nascentes, em rios, principalmente quando elas se instalam aqui em locais como a Parafuso, alguns pontos da Cascalheira. Então, assim, é preciso que o poder público olhe assim, nós já temos essas empresas que estão fechadas. De que forma a gente podia estar renegociando com esses proprietários, ver a questão dos tributos que estão aqui em aberto, para que a gente pudesse repassar para essas novas empresas, né? Que deveriam estar ocupando esse lugar que a gente já sabe que ali já tem impacto e poderia ser minimizado, né? Com essas ocupações. Até porque você teria alguém para estar cobrando as melhorias ali, né? Há um passivo, a gente sabe que muita empresa que está se instalando não vai querer assumir um passivo e ficar com toda essa responsabilidade. Então, isso o meio ambiente também precisa entender, tá entendendo? Porque eu não cometi o crime, não é eu que vou querer assumir aquele crime que tem ali. Que de repente pode ser que não tenha, mas a ideia é que tenha. Se o cara deixou lá um passivo ambiental e não cuida, pode ter alguns riscos. Então, assim, é risco que precisa ser avaliado. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que as ocupações deveriam se dar, principalmente nas áreas que já tiverem empresas instaladas. Camaçari é uma cidade que tem uma árvore no nome, né? Mas eu percebo que Camaçari é uma cidade que tem poucas árvores. E quando você sai, por exemplo, do Hospital Geral para ir para o centro da cidade, se você for a pé, você vai fazer esse caminho todo aí de 3 quilômetros, sei lá, 4 quilômetros, todo debaixo do sol. Você não encontra uma sombra. Você, como um ex-diretor de horto aqui da cidade, como você avalia a sua gestão frente ao horto aqui de Camaçari? Quais os projetos que foram realizados? E em relação a essa questão da arborização de Camaçari, o que você pensa a respeito disso? Olha bem, eu acredito que toda a cidade que se preza deveria ter seu plano de arborização, né? Isso até era para ser uma lei federal. E eu vejo até alguns absurdos de alguns convênios na Caixa Econômica. A primeira coisa que a prefeitura chega é derrubando logo um quantitativo grande de árvores. Quando eu falo assim, não é falando apenas a Camaçari. Mas Sim. Isso é um padrão em quase todos os municípios, entendeu? Eu vou calçar a rua. Aí eu saio derrubando árvore, entendeu? Aí depois eu planto alguma muda lá que eu não cuido, enfim, digo que fiz uma compensação e não fiz, entendeu? Então isso era para ser federal. Primeiro houve esse programa de compensação aqui em Camaçari porque foram muitas árvores derrubadas. Eu lembro mesmo ali em frente à rodoviária, quando reformaram a estação ali de transbordo, tinha muitas árvores ali em frente à rodoviária e derrubaram. Houve algum programa de compensação? Eu desconheço. Se teve, eu desconheço, entendeu? E às vezes quando tem, não tem um planejamento adequado. Você planta num lugar que de repente vai sofrer uma alteração e que o município já era para conhecer. Mas por falta de planejamento, de não fazer um planejamento a médio e longo prazo, ela não sabe o que vai ser executado naquela área. Por exemplo, assim, eu já fiz várias intervenções na parte do viaduto que o município determinou para fazer, né? E daí a pouco já arrancou porque teve que fazer alteração. O próprio município, entendeu? Então, ela não sabe o que vai executar em cada coisa. Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma casa nossa, né? Quando a gente faz a casa, a gente já tem uma ideia. Olha, eu quero deixar esse canto aqui, eu quero fazer uma piscina. Esse outro lugar aqui, eu quero fazer um jardim, né? A gente sempre tem um planejamento de ampliar de alguma forma. Infelizmente, o município não tem nesse sentido. Não se pensa a médio e a longo prazo. E isso peca, né? Mesmo quando você faz o plantio, às vezes a gente perde muito por conta disso. Ou às vezes faz o plantio e não volta para cuidar. Aí morre. Você tem uma perda grande, entendeu? Então é importante que a gente pense nisso. Tem um plano municipal de arborização e que se torna obrigatório isso, né? Cuidar da planta. Porque a árvore, na verdade, hoje, não é apenas a questão de sombra, né? É uma questão de qualidade de vida. É o ar. Hoje já se fala psicologicamente. A questão da mente. Hoje já tem tratamentos até que é indicados para você ir para dentro de uma mata, né? Então a gente começa a ter essa nova vivência, né? A qualidade do ar, a questão de sombra, a questão das temperaturas, a questão hoje que é um fator preocupante, que a gente vê que os impactos dos ventos hoje a 60 quilômetros é um impacto diferente numa cidade que é arborizada. Tá entendendo? Se eu tenho uma cidade que ela não tem arborização,
o impacto daquilo ali vai ser bem maior do que numa cidade que tem arborização. Então hoje ela também serve com cinturão. E esse cinturão já é feito em algumas regiões onde tem plantios, né, de lavouras. Geralmente eles fazem de eucalipto, geralmente eles fazem cerca-vivas, assim, com bambu, que é de proteção. Tá entendendo? Contra o vento, contra essas forças da natureza. Então, assim, hoje as cidades estão ficando nua, pelada. Aí vem o sol, né? Vem os ventos. Então, tudo isso tem causado problema. Até a questão da chuva, há controle através da vegetação. Então, a gente precisa entender da importância disso. Em Camaçari, e quase toda a cidade, mas vamos falar de Camaçari, que a gente está aqui agora, então a gente precisa falar agora. Não há um plano nem mesmo, né, de manutenção dessas árvores, seja da questão fitossanitária, que é de saúde das plantas, como das podas. São podas radicais, que eu lembro bem meu pai aí nos anos de 75, 80, aí nesse período, que fazia aquelas podas, derrubava a mata para fazer plantio. Então aqui em Camaçari a gente faz poda radical, a planta perde sua capacidade de se manter, aí quando vem um vento, vem uma chuva, com o peso, ela cai e dá prejuízo, como a gente viu em Salvador, como a gente viu recentemente em São Paulo, um número grande de queda de árvores, porque a gente não cuida. Eu não sei se você lembra, ali no Natal, nós tínhamos uma árvore gigante, quase do tamanho daquela do Horto, que ela disputava entre elas ali, e a gente brigou com a prefeitura naquele tempo, isso já tem acho que uns 10 anos, precisa ser dada a manutenção, ela está atacada por pragas, ninguém nunca fez nada. Enfim, uma árvore gigante que acho que hoje estaria completando aí seus 135 anos mais ou menos, que foi da família do pessoal que morou ali que plantou, aí perdemos uma árvore gigante, um exemplar muito bonito que tinha ali. Então não há esse cuidado, entendeu? Por exemplo, hoje eu estou sendo um cuidador de netos e filhos daquela paineira gigante que tem no Horto. Eu estou saindo distribuindo em alguns bairros, porque ela é uma árvore muito bonita, e a tendência também é que no futuro a gente perca aquela árvore do Horto, né? Ela já tem uma idade ali bem avançada. Então, eu já estou fazendo plantios, né? Eu plantei agora no Jardim Brasília, junto com o Niel. A gente sai sempre plantando, deixando exemplares dela, porque na hora que a gente perder, a gente tem outro exemplar. Porque senão daqui a pouco a gente perde um exemplar importante daquele e a gente não tem nenhum outro para substituí-lo, entendeu? Tu falou aí do anel florestal, né? Aqui em Camaçari a gente tinha um anel florestal. Como se deu a implantação daquele anel ali? E existe algum planejamento para preservar aquela região? Deveria haver, porque ali é o seguinte, quando se criou o polo industrial, então para minimizar os riscos de contaminação pelo ar, né, para vir para a população de Camaçari, que não era essa população que a gente tem hoje, né, na verdade foi feito aquele cinturão. Ela ia proteger a população no caso de um vazamento de gases para chegar na população, como também ia proteger o próprio polo industrial da questão imobiliária. Mas, infelizmente... Não protege mais nenhum. Não está mais acontecendo isso. Porque, assim, você tem, infelizmente, gente que vive daquilo ali, roubando madeira dali, e que o Estado, às vezes, fecha os olhos para tudo isso. Parece que foi em 2018, nós contamos mais de 400 árvores retiradas, cortadas. O cara vai ali, provoca um incêndio, depois ele vai lá e corta, depois ele vai lá e retira a madeira... Enfim, aí o Estado não toma conta. Era um antigo SUDIC, né? Que era um órgão que era ligado ao Estado, que assumia aquilo ali, entendeu? Mas que infelizmente não tomava conta. E hoje a gente está perdendo aquilo. E olha que você tem ali uma das principais bacias e lagoas que formam o rio Camaçari, é ali dentro do cinturão, que é onde a gente luta para que se faça o parque da cidade. Então você vê assim, nós temos uma lagoa que fica ali vizinho à Neoenergia, se eu não me engano, é Neoenergia, né? Ali ainda na Parafuso, que já chega na rota ali da Henry Ford, que hoje é Baidi, né? Então assim, você tem uma lagoa que é desse lado da Neoenergia, do outro lado, na Arembep Energia, estou confundindo aqui, Arembep Energia, e também do outro lado que vem para o Natal, que é uma lagoa muito grande. Mas nós estamos perdendo também essa lagoa porque nós estamos retirando a vegetação. Além disso, que a Embasa também fez poço artesiano lá. Se eu não me engano, tem 2 poços lá nessa área, que são poços recentes, acho que de 10 anos para cá. Foi feita uma intervenção na gestão passada, mas infelizmente está abandonada, que está precisando cuidar. Quem cuida lá é a Niel.
Se não fosse Niel e os moradores que dali da circunvizinho, né? Não, Mas aquela intervenção foi feita pela prefeitura ou foi feito por algum particular? Não, aquilo foi feito pela prefeitura como compensação ambiental. Entendi. Na verdade, eu quero fazer a minha licença, né? Sim. Então, baseado no tipo de impacto, enfim, aí faz uma compensação, entendeu? Que aí o município entra com a ponte, na verdade, né? Sim. Mas foi feito durante a sua estadia lá no Horto e à frente do aterro, e nesses 10 anos, nesses últimos anos de gestão aí, foi feita alguma intervenção assim para preservar aquela região? Porque, se eu não me engano, aquela nascente ali, ela origina o rio Camaçari, né? Que é o único rio que nasce dos rios de Camaçari, acho que é o único que nasce aqui no município área mesmo, né? Mas o que foi feito até então, pelas gestões passadas e atual você não faz parte, mas enfim, para preservar aquela região ali, aquela nascente e progredir com a revitalização do rio Camaçari? Olha bem, pela quantidade de recursos que já foi aportada ali pelas duas gestões, era para a gente ter um projeto maravilhoso, não está entendendo? Mas assim, infelizmente nós temos uma ideia que as soluções estão no cimento, no concreto e no ferro. E nem sempre é isso, está entendendo? Na natureza, eu costumo o seguinte, a gente tem que dar o Ctrl+C e Ctrl+V. Eu chego ali numa área que ainda está preservada, eu olho e observo. E a partir dali eu vou só copiando aquilo que eu vi lá, está entendendo? Então, o que fizeram com o Rio Camaçari, na verdade, foi um engessamento. E transformaram aquilo apenas num corredor de esgoto. Então, assim, o que é que melhorou para o rio? Nada. Para a população, a gente tem que também dizer assim, não, houve melhora. Principalmente o pessoal do Jardim Brasília, né, que a gente sabe que tinha ali muitas enchentes e tal, que veio resolver recentemente quando teve a intervenção da ponte, né? Mas assim, fazem uma intervenção dessa e passa a ideia para a população que está tudo lindo, está tudo maravilhoso, que não vai ter mais enchente. Enquanto isso, na verdade, você passa uma sensação, mas você teve a solução de um problema para aquele momento. Pontual, entendeu? Porque essa não é a intervenção que deve ser feita. No meu ponto de vista ali, poucos lugares deveriam ter hoje concreto e cimento. Mas você tem que copiar a natureza. Como é que é o rio? O rio, você não vê um rio em linha reta, vê? Em condições naturais, o rio tem curva, o rio tem lá uma madeira que cai, o rio tem lá um ponto de um poço, e você pegou ali e canalizou o rio em linha reta, entendeu? Então, do jeito que cai água lá em cima, principalmente lá onde é a parte que tem as lagoas, que deveriam acumular mais águas, para até controlar essa questão das enchentes, você não tem nenhum controle, tá entendendo? Então, o que você vê lá está sendo aterrado, o Morro da Manteiga está sendo assoreado, cada dia mais desce uma quantidade grande de material, e é tudo carreado para essas lagoas e também para o rio, e o rio vai perdendo sua capacidade, entendeu? Vai perdendo a capacidade. Então, assim, a tendência é o quê? Que dentro de 1 ano ou 2 anos a gente tenha novas enchentes, porque a quantidade que você tinha de chuva, né, vamos dizer assim, 2 dias ou 3 dias, está acontecendo numa hora. E a gente não está se preparando para essa nova mudança climática que está acontecendo. A gente fala de mudança climática, a gente tem instrumentos, a gente tem equipamentos, a gente tem como saber e até analisar o que pode ocorrer lá na frente, mas infelizmente as intervenções são pequenas, entendeu? Então é preciso ter um olhar diferente para o Rio Camaçari, pensando assim, de que forma eu vou passar a analisar o rio. Por exemplo, assim, hoje você tem ali a feira, no estacionamento da feira você tem asfalto, pavimentação asfáltica. Eu já penso que a gente já tem que mudar aquela pavimentação para que você possa absorver a água para reabastecer justamente o lençol freático, entendeu? A gente precisa reabastecer essa caixa d'água. E como é que a gente vai fazer? Criando condições de penetração das águas de chuva no solo. Porque choveu aqui e a água desceu toda para o mar, com certeza não vai estar tendo esse reabastecimento do aquífero, do nosso lençol. E aí a gente vai ter problema. Entendeu? Então a questão é essa. Eu vi outro dia que o governo do estado parece que ia implantar algum projeto ali no Arsenal. Quer dizer, que tipo de estudo está sendo feito para implantar um projeto mais ali? É daquilo para reduzir mais ainda a questão do Arsenal, entendeu? Em termos de construções. Porque enquanto tiver aqueles campos ali, aquilo vai ajudar na recarga do lençol. Mas se amanhã eu boto prédios lá,
Eu vou estar tirando. Eu vou estar concretando, né, ali, tirando as condições da água descer para o aquífero, tá entendendo? Então, é essa a preocupação da gente. Por isso, a gente quer que seja feito o Ecoparque Rio Camaçari, ali nas lagoas, pensando também no Morro da Manteiga, e que dê viabilidade também econômica. Porque também não tem como pensar no meio ambiente se eu não pensar nas pessoas. As pessoas do entorno, o comércio, a cidade. Então, quando se pensa na parque hoje, que a gente vê grandes investimentos hoje no Sudeste e no Sul do Brasil, a gente com certeza vai trazer uma solução ambiental, vai trazer geração de emprego e renda através do turismo, vamos preservar a história, vamos preservar a cultura e principalmente essas questões todas que a comunidade está envolvida ali no entorno, que é as questões sociais. Você olha ali o exemplo hoje do bairro Maria Meire, da situação, das áreas de risco que vive, entendeu? Que são muitos problemas que a gente poderia estar abordando aqui. Que, na verdade, na época, acho que o município, para economizar, né, comprar terra para fazer esse tipo de empreendimento de residências populares, colocou na área de morro, que é um risco, que não se faz isso. Então, hoje já é um novo cuidado, um novo pensar que a gente tem, fora dessas invasões que estão sempre acontecendo, né, consequentemente. Camaçari é uma cidade que não tem parques. Aliás, Camaçari tem muitos parques, apenas nos nomes dos bairros, né? Parque das Palmeiras, Parque da Mangaba. Que nem tem mais Mangaba, tudo, né? Não tem nem parque nem Mangaba mais, né? Mas você falou aí do projeto de fazer um parque ali na região da nascente do Rio Camaçari. Por que esse projeto não foi para frente? Olha bem, porque ele demanda primeiro assim, o gestor que está à frente, ele querer aquela ideia e absorver aquela ideia como importante. Não foi absorvida? Não. Nós tivemos na época, foi bem interessante. Não, na verdade nem começou muito na gestão passada. Parece que em 2017 a gente estava com essas ideias, que é do grupo Coloricidade também, onde tinha o radialista Murival, que hoje está em Portugal, Alex, que é radialista também, Valdirene, que tinha muitos radialistas na época, Valdirene. Tem uma turma grande, Val Cleidson, que é um profissional que gosta muito disso, Lidiane, que é engenheira ambiental, Janete, que é professora de dança. Então, esse grupo, né, vem lutando com Ivanildo, Antônio também. Esse grupo vem lutando para ver se a gente consegue levar adiante. Teve uma audiência pública, que foi Tagner, né, que provocou ela através do mandato de TEL, na Semana do Meio Ambiente, foi feita uma audiência pública. Dessa audiência pública, a gente foi na Secretaria de Turismo. O cara deu a gente meia hora para fazer a apresentação. Quando chegou lá, a gente saiu com 1h30 mais ou menos, porque eles queriam saber isso, perguntou, e já levou a gente para a SDE. Quando chegamos na SDE, aí o secretário, o pessoal que nos atendeu, representando o secretário, disse, e vocês precisam o quê? Isso depois da apresentação. Aí disse, a gente precisa que agora vocês assumam. A gente, como cidadão, nós fomos até onde podíamos ir. Isso tem custo, agora precisa de estudo. Um estudo realmente, para provar a viabilidade econômica, não é barato. É um estudo que talvez vai 10 milhões, eu não sei, só para estudo. Então nós não temos como mais fazer. É vocês agora entender da importância disso. Depende de verba federal para fazer esses projetos, ou o próprio município consegue dar conta? Olha bem, inicialmente você precisa de ter a verba municipal, porque assim, se eu quero vender um projeto, eu tenho que fazer o projeto e mostrar que o projeto é viável. Para eu ir para o empresariado e dizer, olha, o projeto é viável, porque nós temos a lagoa que dá para fazer aqui o esporte aquático, nós temos um morro aqui que dá para ser aproveitado com teleférico, com tirolesa, entendeu? Nós temos aqui que passa dentro do morro uma via férrea, que inclusive já teve aqui um Transbaião, que foi um teste que foi feito de 2008 a 2011, que era justamente interligar Salvador a Senhor do Bonfim, que, entendeu? A primeira etapa ia até no Casal Lagoinhas, mas já tem um outro trem que tem um movimento até Senhor do Bonfim. Então, fazer uma integração, mostrar isso, tá entendendo? Mostrar esse produto ao empresariado, porque a maioria desses projetos hoje está sendo custeado com recurso privado, através de PPP. Mas nós não conseguimos avançar nesse produto, né, inicial. Então, até outro dia, eu cobrei a Tagner, quando eu encontro, eu sempre pergunto, Tagner, você foi um dos pais da criança e parou. Ele diz, não, vamos retomar, mas infelizmente não retomou ainda, e a gente precisa disso. Gestores que venham entender da importância disso. Só para você ver, tem um parque aqui que já é lei, tem uma lei que criou o parque, em Vila de Abrantes, eu até esqueci o nome aqui agora. Foi dos anos 80, acho que no tempo de Heller ainda. Foi o governo de Heller que ele criou.
infelizmente está lá invadida, a população é que ainda fica lá lutando para preservar algum espaço. Então, não temos essa visão de criar parques. E só retornando rapidinho, que você tinha me perguntado sobre o Horto, na verdade, tinha muita intervenção interna. A gente saiu um pouco dela, porque a gente entendia o nosso papel, a gente tentava produzir muda, a gente distribuía muda, a gente ia também para os plantios que aconteciam muito nessas áreas e distribuía para as comunidades também. Mas assim, é um local que não tinha recurso, o que a gente tinha era a mão de obra, que o pessoal, cada um que estava ali entendeu o papel deles, de fazer melhor pela sociedade, e eu consegui implantar isso na ideia das pessoas. Então a gente conseguia produzir muda, semente, fazer campanhas lá dentro, para que a gente tivesse um resultado. Mas assim, era um trabalho interno, entendeu? Teve alguma dificuldade de articulação na sua gestão em relação ao Horto? Olha bem, na verdade, acho que todo mundo tem dificuldade. Quem atua nos setores tem dificuldade, né? Porque, na verdade, não tem política pública voltada a meio ambiente, principalmente meio ambiente, né? Mas assim, a meio ambiente, a cultura. Eu tenho um equipamento desse, um horto. Criei um horto. O que é que eu quero para o horto? Que, na verdade, quando eu fui convidado, primeiro fui convidado para fazer o plano de gestão do horto. Nós fizemos um plano de gestão, né? Baseado no que a gente pensava do meio ambiente, educação ambiental, turismo, essa coisa toda. E depois fui convidado para assumir, né? Aí eu busquei implantar, depois vou até lhe apresentar isso. Aí nós tentamos e conseguimos, através de amigos, parceiros da própria secretaria, implantar algum desses trabalhos, né, que a gente projetou lá dentro do plano de gestão, né? Mas, assim, é algo que é difícil, porque, como dizer assim, se fosse algo que já viesse da secretaria, ou viesse... É um plano de governo, vamos dizer assim. Uma coisa é uma secretaria fazer um evento, fazer uma festa. Outra coisa é o município, porque o empenho é grande, porque quem decidiu é quem tem poder de caneta, né? É quem pode bancar, é quem pode fazer, é quem pode cobrar. Mas quando não tem esse tipo de política, que é você naquele local que está ali querendo fazer, ou você tem coragem para fazer e peitar muita coisa, inclusive até os contras, né? Que às vezes está até dentro do seu próprio sala. Então, se você não tem boa relação, se não tem boa amizade, você não consegue implantar, tá entendendo? Eu vejo que a dificuldade que eu tinha, eu vejo o secretário hoje atual ter a mesma dificuldade, entendeu? Eu vi uma feira, que é algo que foi bem interessante, que a gente criou naquele tempo lá, e eu tinha muita dificuldade para realizar as feiras, e eu fui numa feira que eu fui convidado para estar, se eu não me engano, parece que foi em período junino, e eu vi o secretário, né, Dr. Rodrigo, que é um colega também, advogado, né, não é porque eu não acompanho o grupo, eu não tenho que dizer, e eu vi ele com as mesmas atitudes minha lá, tá entendendo? Eu vi lá no dia de chuva, ele preocupado, tentando amenizar a situação e tal. Mas, infelizmente, eu percebo também que não tem o mesmo apoio, apesar que é um secretário. Tá entendendo? As divergências de interesse de grupo. Eu que botei o fulano de tal em tal lugar, ninguém pode mexer, ninguém pode tocar, é o intocável. Entendeu? Não segue uma diretriz, às vezes. Então, isso aí dificulta a gestão pública. É muito complicada quando não se tem gestores que entendam assim, olha, eu quero isso aqui no turismo, eu quero isso aqui na cultura, eu quero isso aqui no meio ambiente. E você tem um plano de ação. E que você é cobrado. Entendeu? Então, por exemplo, assim, em momento nenhum fui cobrado a executar determinada coisa. E isso é ruim. Porque quando você é cobrado, aí você diz assim, me dê condições para fazer, que eu estou aqui pronto para fazer, tá entendendo? Então o que a gente precisa é pensar a cidade. Eu vou pensar a cidade como ao longo de 10 anos, 30 anos, 20 anos. Mas infelizmente a gente não faz. A gente faz, como foi feito um PDDU, que a gente já critica, que já nasce ultrapassado, com divergência. Como é que está o PDDU? Não é a construção. Não é algo que eu possa falar com precisão, porque eu acompanho pouco, mas já nasce fadado a fracasso, porque você não tem hoje a população que abraçou isso. Não foi construído com um diálogo. Você teve muito mais briga nas audiências públicas do que uma discussão para construir um projeto, tá entendendo? Para a cidade. E a gente mora em Camaçari, que é o maior polo industrial da América Latina, mas a gente ainda não entendeu a importância do que é Camaçari. A gente mora na cidade, tem 42 quilômetros de praia, mas a gente ainda não entendeu a importância disso para transformar isso em um potencial turístico, tá entendendo? Olha bem, a pessoa passa por Camaçari, por 42 quilômetros de praia, vai para Praia do Forte. O que é que está acontecendo, afinal de contas, tá entendendo? Então, assim, a gente tem uma riqueza muito grande de rios, nascentes aqui, morros, que pode ser tudo isso transformado na questão de turismo e preservando o meio ambiente. A gente não faz isso. O que a gente pensa hoje é o quê? Questão imobiliária.
Hoje nós estamos entregues às imobiliárias, destruindo, entendeu? É claro que tem imobiliárias que são responsáveis, construtoras que são responsáveis, mas assim, nós estamos perdendo os rios, nós estamos perdendo assim as nascentes e muitas áreas por conta disso. Que a gente hoje focou, a gente está pensando em gerar emprego através do polo, do turismo. Não, eu quero hoje construir a questão de residência, prédios, casa, entendeu? Então nós estamos virando um bairro de Salvador. E será que isso é bom pra gente? Pode ser que a gente tenha prejuízo, né? Será? Eu acredito, entendeu? Porque a gente não vê, por exemplo assim, nós temos uma orla dessa importante. Era pra gente prospectar, de vir pra aí, uma rede hoteleira boa, para que o cara quisesse ficar na orla em algum hotel bom de Camaçari. Eu acho que a gente tem um ou dois só, né? Se não me engano, parece que tem um em Guarajuba. Sim. E temos também ali em Buraquinho, né? Buraquinho é Lauro de Freitas? Buraquinho não, ali vizinho, que já do lado de cá do rio, que eu confundo ali com o nome ali. Ali é Portão. Portão não, ali é Cajazeiras, né? Não, Cajazeiras não, é porque Catu, na verdade... Catu, do outro lado mas nós temos ali, porque na verdade, do lado de cada ponte já é Camaçari. Ali, né? como é o nome daquele bairro? Que a gente esquece. Aqui. Mas nós temos ali, dentro daquele condomínio, nós temos um hotel também. Busca Vida, exatamente. Então nós temos um hotel ali. Mas era para ter muito mais, entendeu? Olha quantos hotéis bons, grandes você tem a partir de Praia do Forte, né? Então a gente era para estar construindo isso, pensa assim, de que forma eu vou trazer o turista para aqui? Teve um projeto que Caetano pensou em lançar, mas só pensou que seria um projeto muito bacana, que ia ser um complexo voltado ao turista, que ia sair da orla, não sei se você lembra disso, ali na Cetrel, e vinha quase até a Cetrel, que ia ter pista de kart, seria um complexo gigante. Se aquilo sai do papel, eu tenho certeza que o turismo ia ser fomentado, entendeu? Então a gente precisa pensar grande em Camaçari, que apesar de todo o potencial que a gente tem, os gestores, principalmente os gestores que pensam pequeno, viaja para o sul do Brasil, viaja para a Europa, tira foto disso, vê coisa bonita. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, entendeu? Que é também político e tem suas pretensões, me falando dos encantos de ter viajado a um país agora, entendeu? Eu disse, espero se um dia você for alguma coisa, que você possa trazer isso para Camaçari, que a gente precisa usufruir dessas coisas boas que tem lá. Mas a maioria das pessoas não. Saem, viajam, faz as fotos bonitas, mas fica por lá mesmo, não implanta isso na cidade, né? A gente tem hoje aqui uns equipamentos que era para ser fonte de geração de emprego e renda, e a gente tem orgulho de levar alguém que vem nos visitar. O camelódromo, como é que você tem um camelódromo daquele? Acabando, destruindo. Eu tenho a Serraria Souza Pinto, em BH, é um equipamento bem parecido com aquilo. E lá nesse espaço acontecia, e acontece, que já tem tempo que eu fui lá, mas eventos importantes, entendeu? Como Festival da Cachaça, entendeu? Festivais musicais, essa coisa toda, que poderia estar acontecendo ali. É um equipamento que não precisa de muita coisa para que aconteça ali. Você faz ali uma boa bateria de banheiro, você fez ali uma área para alimentação, já está pronto. E você dava vida ali, aquela rua Castro Alves, que está morto o comércio ali, mas a gente não pensa nada. O saque. Como é que nós deixamos destruir um saque daquele? Você já imaginou o prejuízo que é para a cidade? Um lugar que tenha até auditório, tudo organizado. Será que não dá para fazer ali um pavilhão de artesanatos? Olha, eu não sei se você conhece, o mercado de artesanato que tem lá em Fortaleza. Parece que são 2 ou 3 pavimentos, entendeu? Então, como é que um equipamento daquele tá parado ali? Não justifica, tá entendendo? Então, ali era para ser voltado ao turismo, voltado à cultura, e é uma fonte de transformação das vidas das pessoas. Você vê que hoje o empreendedorismo social em Camaçari, essas feiras, esse artesanato, isso movimenta o comércio. Então, é essas coisas que a gente precisa entender. Nós estamos a 25 minutos de um aeroporto, nós estamos a 35 minutos de um porto, entendeu? Nós estamos hoje a 30 minutos também de uma capital, 20 minutos a gente está ali para chegar em São Cristóvão, entendeu? A gente tem hoje várias cidades de médio e pequeno porte, aqui a 11, 12 quilômetros, 30 quilômetros, que vêm em Camaçari como centro. As pessoas de Pojuca, as pessoas de Mata vêm para Camaçari porque querem ir no shopping, querem comprar nesses grandes redes de mercado, entendeu? E a gente não entendeu a importância disso tudo para transformar isso aqui num potencial de geração de emprego. E o que falta para entender essa importância de Camaçari e colocar Camaçari aí num caminho aí de desenvolvimento? Eu acho que a própria população tem culpa, porque a gente fala dos políticos, mas o político é o seguinte, é como um comerciante. O comerciante vai botar na prateleira o produto que ele vende.
Se o povo, né, não percebe esse potencial e quer outro tipo de produto, ele vai entender de fazer aquilo que realmente o povo quer. Aquelas obras de fachada, vamos dizer assim, né, como era feito antigamente, de eu fazer um grande hospital, né, bonito e lindo, quem passava dizia assim, olha, mas é lindo, mas lá dentro não funcionava a questão do médico, né, do profissional, do equipamento que faltava. Às vezes eu fazia uma grande escola bonita, mas lá dentro o professor não está lá satisfeito com o salário dele, eu não tenho lá carteira, entendeu? É a fachada. Então, o que é que realmente eu estou preocupado com a minha cidade? Então, é preciso que a população faça uma reflexão e analise o que é que a gente precisa realmente para a gente dar uma cara nova a essa nossa cidade. A cidade fede. Qual o controle que realmente tem da população? Como você mesmo falou. Tem dia que a gente acorda aqui, que eu mesmo moro lá e o vizinho todo dia reclama, entendeu? Com o gás. Entendeu? Eu estou querendo sair de lá justamente por causa disso. Então a gente não tem essa preocupação da arborização. Se você passar no dia na minha casa, você vai ver. Eu tive que plantar várias plantas na frente da minha janela por causa da quantidade de gás que eu recebo, da emissão de gases que tem. Você não tem um controle disso. O cara quer botar um posto de GNV, liberam, entendeu? De qualquer forma, sem analisar as coisas. A gente já viu aí os índices de acidentes que tem, de explosão de carro, isso, aquilo, outro. Então a gente precisa passar a se preocupar. Só voltando àquela questão, hoje você faz uma caminhada boa ali em Belo Horizonte. Você tem calçadas largas e quase toda arborizada. Então você anda bem, entendeu? Mesmo com um clima que esteja quente, mas aquilo ali tem um conforto térmico, tá entendendo? Então a gente precisa pensar a cidade nesse sentido, né? Eu até pensava muito que eu ia da minha casa, como eu moro perto do Horto, eu ia muito caminhando. Aí desci ali pelo Alto da Cruz, pegava aquelas ruas ali no fundo, e eu disse assim, rapaz, como é que não pode? Não tem uma árvore. E na tua opinião, o que é que impede hoje, e o que impediu também a gestão anterior, a arborizar a cidade? Porque não é um plano hoje, não é uma vocação dos gestores. Entendeu? A gente não cobra, e se cobra pouco. Por exemplo, assim, agora já passa a ter uma olhada diferente. Não, começa a cobrar, por exemplo assim, doutor Juan, é um exemplo, né? Ele é arquiteto, ele é também um advogado, faz parte da comissão da UAB de Meio Ambiente. Então, ele é um de uns também que cobra muito. Eu vi uma intervenção que teve uma empresa para botar uma propaganda dela, que tem um projeto da prefeitura que permite isso, né? Ela fez uma intervenção no lugar, só que piorou. Aí ele foi lá e falou que estava errado, tirou a grama, botou areia, criou um impacto visual, aumentou a questão do sol, entendeu? Ficou ruim para a visão do motorista que estava ali fazendo ali na avenida comercial. Hoje eu passei, já estava havendo nova intervenção, já tirando a areia e já botando grama novamente, entendeu? Você ameniza o calor. Então assim, por quê? Porque teve um cidadão que cobrou isso. Então a gente precisa fazer formadores de opinião. É por isso que assim, onde eu chego, eu busco convencer um pouquinho, olha, entenda você como cidadão que você tem uma responsabilidade na transformação da tua cidade. Não espere que o político vai estar fazendo lá o que ele quer não, porque se ele pudesse, ele ia estar criando políticas públicas apenas de clientelismo. Não ia se preocupar com a cidade, entendeu? Ah, eu vou meter aqui o asfalto aqui, eu não quero nem saber se eu estou botando asfalto e nessa rua não tem esgoto ainda, entendeu? Se eu não tenho água ainda, mas o povo acha bonito, porque botei uma pavimentação asfáltica. Quantas cidades hoje, entendeu? Do Ocorreu interior. muito isso aqui em Camaçari, né? De Ocorreu. asfaltar as ruas e nem a rede de esgoto tá pronta ainda. E aí Tá depois pronta, ter que quebra. quebrar tudo de novo para fazer a rede de esgoto. E hoje em dia, na verdade, já se está pensando em novas alternativas do que não pavimentação asfáltica, outros tipos de pavimentos que você reduz a temperatura. Eu não sei se você viu isso, deve ter 1 ano e meio, 2, a temperatura em um bairro de São Paulo estava tão alto que os moradores foram pintar as pistas, né? Porque a cor dela também aumenta a temperatura, né? E o próprio produto de que é feito, que é o petróleo, também ela aumenta a temperatura. Então, hoje já tem esse tipo de matéria, como a gente vê até o intertravado, né? Que é feito, tem hoje esse intertravado, eu sinceramente, assim, eu não sei, eu não sou estudioso da área, não conheço nada, mas assim, eu vejo que geralmente ele cede, eu não sei se é a forma como é feita. Mas é a base. A compactação do solo, mas o que foi feito aqui em Camaçari, eu vi que muita coisa cedeu, né? E outra coisa também é que ele deixa o piso meio irregular. Por exemplo, tem áreas aqui em Camaçari que foram feitas, agora mesmo teve uma grande intervenção ali no centro,
que ficou bacana, mas você não pode andar com patins ali. E você não consegue porque o intertravado, ele deixa o piso muito irregular. Eu acho que se fosse feito com material que fosse mais liso, talvez tivesse um aproveitamento melhor. Você tem que fazer estudo baseado em cada área que você vai estar utilizando. Por exemplo, para carro, ele é tranquilo. Para uma área, vamos dizer assim, que você quer usar um patinho, um skate, alguma coisa assim, já é outro tipo de piso também que você tem que botar, que é o concreto, vamos dizer assim, que você pode estar utilizando o concreto, né? Lá onde você está falando, que é no centro administrativo, não é isso, de Camaçari? Não, no centro comercial. Ah, no centro comercial. Aquela obra que a gestão atual fez ali. Ah, tá. Tudo bem, vamos para o centro administrativo também, que é algo interessante, porque quando você falou aí, eu fiz uma viagem aqui para o centro administrativo, entendeu? Nós temos uma área interessante que é o centro administrativo, nós temos ali uma ciclovia boa, grande, entendeu? Que eu acredito que ela deve dar ali quase 1,5 km a 2 o percurso dela, não tenho bem certeza não, mas eu acredito que chega, pelo menos 1 quilômetro chega, numa área arborizada, no centro administrativo, sim. Que seria um novo parque, é um horto aquilo ali, mas que infelizmente está abandonado, entendeu? Ali era para as famílias de domingo. Que inclusive na gestão passada foi tirado as pedras portuguesas ali, né? Que foi outra maluquice também. Que era uma coisa que eu não entendi. Que é uma coisa que é durável, né? Durável, uma coisa que é histórico. Tiraram as pedras portuguesas e colocaram concreto, que já está lá tudo arrebentado. Tudo. Essas teorias que surgem assim do nada, entendeu? Que a gente não entende, sabe? Outro dia foi até engraçado. Estava o secretário e o subsecretário da Secretaria de Infraestrutura, né? De obras, aliás. E eles estavam revendo aquela obra ali do calçadão, no centro que fizeram ali, né? Sim. Como são amigos, aí falou comigo. Aí eu fui lá para elogiar, né? Só quero parabenizar, que ficou muito bom, foi um projeto bacana, essa questão aqui né? dessa intervenção que vocês fizeram aqui. Mas faltou uma coisa, não sei o que foi, pensar na arborização. Aí eles nem falaram nada. Veio a arquiteta, não tem como arborizar aqui, porque tem fio que passa aqui, tem não sei o que. Se você já fez uma análise, um estudo, para ver qual é o tipo de planta que cabe aqui? Não, cabe, você pode botar. Não, mas porque aqui embaixo aqui também tem tubo. Não é obrigado a você plantar. Você tem tanques de 1.000 litros, você tem vasos. Você vai estudar a sua área e implantar a vegetação que você entende, baseado no seu estudo, que cabe aqui. Se eu tenho uma rede de fio de alta, eu não vou botar uma árvore que chega a 12, 10 metros, eu vou plantar uma mais baixa. Entendeu? Se eu não tenho, eu já posso plantar ela. Se é uma rua mais larga, eu já posso botar uma planta mais arbustiva. Entendeu? Então, para tudo tem uma solução. Mas assim, eu já vou com aquela ideia formada, que naquele lugar não devo plantar, ou que naquele lugar não cabe mais isso, ou vi algo em tal lugar e eu quero trazer para um lugar, mas não estudo a questão do clima, entendeu? E às vezes comete esses erros, né? Eu vi alguns erros mesmo lá no Horto, que foi um projeto bacana. Mas quem fez, acho que trouxe uma visão do Sul e que teve que fazer alterações. Então, assim, é importante hoje o profissional de arquitetura e de engenharia estudar o local onde vai ser implantada a obra dele. Porque senão comete erros e erros que são irreparáveis, né? Que às vezes você não para analisar. Por isso que a engenharia há uma orientação, né? E a gente, quando vai fazer qualquer projeto de campo, a primeira coisa que a gente ouvir são as pessoas que moram ali. Ou o mateiro, o catingueiro, enfim, quem mora ali. Porque ele conhece muito mais do que a gente. A gente conhece de um estudo que foi feito, mas na verdade, o dia a dia, e ele pode passar informações que são riquíssimas para o profissional. Então, por isso que a gente tem que estar aprendendo com essa turma, entendeu? Você provavelmente chegou aqui em Camaçari quando o rio Camaçari ainda era um rio limpo, né? Não. Não? Não. Foi em 95. Acho que nessa época já não era mais limpo. Mas tem a história, o pessoal conta muita história que tomava banho. Diz, que a água era cristalina. Quem me contava muita história é Gilberto de Henrique. Ele me disse que tomava banho ali no Alto da Cruz, ali na passagem da ponta. Ele disse que ali tinha um poço ali, que era uma coisa maravilhosa, entendeu? Você tira. Hoje ainda tem uma área que é preservada lá na nascente do rio, onde foi feita aquela intervenção no pé do morro. E a água é uma água limpa. O pessoal toma banho e tá lá. Aquela intervenção ali, aquela água não é limpa. Ali, quando chove ali, vira um barreiro. Não, mas aí porque vem o carregamento. Qual foi o objetivo ali daquela intervenção? Foi o pessoal tomar banho? Porque eu tive ali uma vez, fui tentar tomar banho ali, mas é lama pura, lamaçal ali. Na parte de baixo, né?
É naquela intervenção ali que fizeram Não, já ali, tive que falar. que é tipo, tentaram fazer um parque, na verdade, né? E depois abandonaram. Todo período de chuva você vai ter sempre esse problema. Entendeu? Por exemplo, agora mesmo eu estava lá em Aracaju e estava chovendo. As praias realmente receberam o material que é carregado pela chuva, entendeu? Material tanto de terra como também de planta, enfim, tudo. Aí a turbidez é natural surgir. Mas ali tem lugar bom de banho. A turma vai, você pode olhar, tá cheio, entendeu? E nem sempre não bote. Ó, mas não bote que lama também é ruim, não, porque tem lugar que hoje sobrevive, que a lama é medicinal. Agora, o que não pode ter é contaminação. Não, o problema é que se a pessoa entrar ali, a pessoa fica atolada, não é nem o problema da lama. Eu nunca tomei nesse banho lá, não, nunca me atolei lá, não. Eu sempre entro ali para pegar água. A argila é boa, inclusive para pele. O problema é ficar atolado. É isso, entendeu? A intervenção, ela tem que ser contínua. Por exemplo, eu falei com o Niel, que é o guardião do local, eu disse, ó, Niel, aqui é um tipo de planta já diferenciada, que você precisa plantar aqui. Que a gente às vezes não se preocupa, né? Então, eu fiz uma intervenção dessa, tem que ser continuada. E isso, você falou agora algo aí, que é comum em Camaçari. Eu fiz e lá fica. Eu acho que a questão são intervenções para grego ver, né? Como é aquela intervenção para mostrar naquele momento ali que foi feita alguma coisa, mas na verdade isso não é uma intervenção durável. Não é algo que a população vai usufruir por muito tempo. É só de momento. É isso que eu acho que foi mais para ver. Não, mas foi interessante ter feito aquela intervenção. Agora, o que é que tem que ser feito? Um planejamento de manutenção. Tudo que você faz, você tem que ter um planejamento de manutenção. Porque ela não vai se auto-recuperar, entendeu? E há um desgaste da própria população, há um desgaste natural de que a chuva vai estar tirando matéria do lugar, entendeu? Mas ali foi bom aquele projeto, agora precisa ter manutenção, que você não vem em Camaçari. Por exemplo assim, eu faço uma praça hoje, se você passar daqui 1 ano e meio, a praça está quase toda destruída. Porque você não tem um plano de manutenção contínuo naquele projeto. Vamos dizer assim, no meu ponto de vista, você fez um projeto, uma licitação para fazer uma praça. Dentro daquele projeto que você fez, você já, no meu ponto de vista, já tinha que fazer também, contemplando pelo menos 5 anos de manutenção. Entendeu? E aí você se vira para fazer uma parceria ali com a associação de bairro, entendeu? Para ela tomar conta, já que é o morador que está lá, e de repente você... Porque todo bairro hoje tem uma associação. Por que o município não faz um convênio com essas entidades que ele possa botar ali um jardineiro, alguém para limpeza e dar essa manutenção? Mas, enfim, ou a empresa que fez a obra, porque ela tem que dar garantia de seus, se não me engano, 5 anos, né? Então, ela fique com a manutenção dela. Já haja uma previsão. Por exemplo, você fez um horto daquele. Eu tive muita dificuldade porque não tinha um plano de manutenção. Então, assim, tinha que recorrer à secretaria. Então, isso já é para ter uma previsão, tá entendendo? Eu fiz o projeto, já contempla a manutenção desse espaço. Deixa eu aproveitar aqui e perguntar para você, porque foi uma dúvida desde do início, que aquele horto foi recuperado, né? Ou recuperado, na verdade, ele foi... requalificado. Requalificado, revitalizado. Foi utilizado material material de reutilizo ali, porque... Aquele parque infantil ali, como aproveitar que você foi o diretor, o material ali daquele parque infantil foi reutilizado? Não. O que foi que aconteceu? Porque aquele piso mesmo que colocaram ali, achei um absurdo aquele piso. Não, o piso era bom. Agora, era o material que colaram aquele ali é que teve alguma coisa que não saiu legal, entendeu? No piso. Mas, por exemplo, a madeira é boa, que é eucalipto. Entendeu? O piso aquele mesmo. A madeira é boa e aí, assim, é eucalipto, mas era eucalipto tratado porque eu percebi que muitos parques aqui em Camaçari foram feitos com eucalipto cru. Não. É que, assim, não duraram... Se você for ver os parques que foram feitos há 5, 6 anos atrás, hoje está tudo deteriorado, né? A madeira toda apodrecida. Foi realmente... Teve uma praça que foi feita aqui no Jardim Limoeiro mesmo, que... foi feita toda com eucalipto. A praça foi inaugurada, se não me engano, em 2022, por aí, 2020. Foi na época da pandemia que ela foi inaugurada. E até agora a prefeitura lá começou a fazer uma requalificação, não sei se já terminou, trocando a cerca da praça que fazia
a delimitação do parque infantil era toda de eucalipto. E apodreceu toda. Os brinquedos também era de eucalipto. Eu falo isso porque eu vejo em algumas cidades do interior que geralmente eles utilizam aquele material PVC, um material os parques infantis são de PVC e são duráveis. Eu tive agora recentemente em Mutuí, só para citar um exemplo. Lá tem um parque que já está lá há mais de 10 anos, um parque infantil. PVC. Aqui em Camaçari, se você for olhar, a maioria dos parques infantis... Camaçari é uma cidade que não tem parque infantil. Né? É muito pouco. Aqui nesse bairro mesmo que nós estamos, não tem um parque infantil. Se eu quiser levar minhas filhas para brincar no parque infantil, eu tenho que ir para outro bairro, porque aqui não tem. E os que tem são de eucalipto. Primeiro, muito material deteriorado, madeira podre, risco de acidente, inclusive, como já aconteceram acidentes aqui nesses parques de Camaçari, de balanço, despencar, gangorra, quebrar, né? Se você for ver, a maioria das gangorras não tem o assento, tá lá o prego exposto. Por que optaram, né, por esse modelo de construção com madeira de eucalipto, que, sinceramente, eu não sei se se recebeu tratamento. Porque não tem durabilidade. Não, tem um fato, vivendo e aprendendo. Por exemplo, assim, eu não sabia que você tem o eucalipto que é tratado, você tem 20 anos de garantia. A grande parte da maioria da e aqui... Não, mas exatamente. Então precisa ver qual a qualidade do material que está não é tratado. Mas é o seguinte, material desse tipo também perde a garantia se você deu corte nele, porque segundo eu fui comprar um material e ela me informou, eu não sabia disso. Por exemplo, assim, eu tenho um tronco de eucalipto, eu vou fazer a cerca, vou fazer a casa, entendeu? Mas se eu fiz corte, eu tenho que dar o tratamento. Isso. Porque se eu não ali, é como se fosse uma porta para praga. Sim, entendeu? Sim, então, infelizmente, não há fiscalização nesse sentido quando você está fazendo uma obra dessa. E mesmo no período que diz que é o período de 5 anos, que é a empresa que faz a praça, que faz uma intervenção dessa, que tem que dar garantia, você não cobra. Porque, infelizmente... mas isso, assim, demonstra Agora eu gosto do eucalipto, entendeu? Um descaso tremendo com o dinheiro público, porque eu acredito que essas obras não saem baratas, né? É caro. Madeira tratada e eucalipto tratado não é barato. Não é barato, É caro. É o que? É falta de planejamento para você já comprar as madeiras no tamanho correto? Porque qual a necessidade de cortar essas peças se você já pode comprar no tamanho correto, já tratadas, né? Muitas vezes porque isso é feito às vezes no canteiro de obra. A empresa que pega o serviço para fazer, entendeu? Então é feito, agora tinha que ter alguém para estar acompanhando a obra, para ver assim, você deu corte aqui. Você aplicou um produto que garante que vai ter a qualidade, tá entendendo? Mas, infelizmente, você sabe que a fiscalização é pouca. E que, às vezes, nem a própria vereador, que, às vezes, deveria estar fiscalizando, fiscaliza. Que deveria estar fiscalizando, acompanhando a obra. Aí o cara quer, às vezes, da situação, ele vai fazer a foto bonita. Ah, tá lindo. O outro critica cá de fora, porque, às vezes, também não tem nem espaço para ir lá conhecer a obra. Então, na verdade, isso devia ser aberto, né? A visitação. Tanto um representante da sociedade que quer ver como é a coisa que está acontecendo, e tem uma comissão que pudesse estar acompanhando isso, para ver. Mas essa é algo que lindo. Mas, infelizmente, seria o ideal. Mas não é o real que acontece hoje no nosso país, né? E que precisaria de mudar, que é difícil. Mas assim, tem cidades que as coisas acontecem de forma diferente, né? Tem, eu também posso citar Capim Grosso, que tem muitas coisas que fazem com qualidade. Mas isso não é regra. É exceção, infelizmente é exceção. Entendeu? Agora, para a gente fechar... Só voltando aqui, o que é que justifica nós temos obras milenares que ainda se mantêm, e tem obras hoje como um estádio, a Fonte Nova, um centro de convenções destruído e acabado. Tá entendendo? Então é uma falta de cuidado com a coisa pública. Infelizmente é assim. Quantas obras a gente tem que deveriam estar aí, né? E não está funcionando. Precisa a gente ter essa visão, essa cobrança. Acho que o material que é feito, né, influencia, porque não só manutenção, mas também o material a própria intervenção que é feita, entendeu? Parece que a gente esqueceu como
como fazer. Fazer, né? Porque... Vamos voltar aí ao tempo da baleia, né? Que se usava óleo de baleia, que está aí até hoje, os prédios, né? Quantos equipamentos tem assim, né? Eu fico olhando assim, quanto tempo tem o elevador Lacerda? Os planos inclinados do Salvador. São obras antigas, né? O Pão de Açúcar. E a gente tem outras obras recentes que, infelizmente, destruídas. Eu acho que tudo perpassa também pela vontade política, né? Tudo, do momento, né? Tudo. E às vezes você é uma andorinha isolada e não muda muito. Então é isso que é importante hoje, que seria o papel da educação, abrir os olhos das pessoas. A educação ambiental nas escolas é essencial, a educação de trânsito nas escolas é essencial, porque essas crianças, afinal, quando eu chego, às vezes, para levar alguma coisa de meio ambiente, aos meninos de 10 anos, 12 anos, eu sempre digo, olha, eu estou falando aqui como se eu estivesse falando para futuros vereadores, futuros prefeitos e autoridades. Então, quando você estiver lá daqui a mais 10 ou 15 anos, entenda que hoje eu estou passando para dizer a vocês a importância de ter vocês como pessoas que vão estar defendendo a cidade. Então, tu já entra na minha questão aqui que eu iria fazer. Diante desse quadro que hoje nós temos em Camaçari, Camaçari é uma cidade bastante quente e a gente tem sentido isso cada vez mais na pele, né? Nós temos um polo que é uma fonte de poluição, como você mesmo trouxe, a questão do odor, que muitas vezes a cidade amanhece, né? Nesse odor de enxofre, de cloro, sei lá, uma mistura. E é uma cidade que não é uma cidade arborizada. Para mim hoje, eu não sei, mas a minha limitação aqui, os principais problemas hoje de Camaçari na área ambiental tem a questão ali do rio, das enchentes, né? A questão do polo, do odor da cidade e da temperatura e dessa falta de arborização na cidade de Camaçari. Como a gente pode resolver? O que pode ser proposto para resolver esse problema? Arborizar a cidade. A gente criar um plano de arborização municipal, né? E a gente implantar esse plano. E isso não dá mais para ser a longo prazo, não. É a médio prazo, entendeu? Agora, isso precisa entender assim. Mas assim, arborizar a cidade, simplesmente, a gente dizer arborizar a cidade, eu acho muito vago, né? Na prática mesmo. Eu estou perguntando isso para você porque você esteve lá, foi diretor de um horto. Eu, por exemplo, há uns 3, 4 anos atrás, eu plantei algumas árvores aqui na cidade. Na época você era o diretor do horto. E assim, arrancaram praticamente todas. Eu plantei várias mudas de árvores frutíferas, plantei aqui nessa avenida que fizeram aí na frente, plantei ali na rotatória do viaduto do Trabalhador, e hoje não tem nenhuma mais lá. A própria prefeitura, os próprios funcionários da empresa de higienização da cidade, de limpeza da cidade, cortaram, sei lá, na hora de fazer a roçagem, cortaram, entendeu? Então, assim, a gente simplesmente dizer, vamos criar um plano de arborizar a cidade. Sim, nós já estamos aí há não sei quanto tempo e esse plano nunca sai. Na prática, o que a gente pode fazer para que esse plano de arborização saia do plano, desse planejamento, e vire uma realidade? Cobrar dos gestores, cobrar do prefeito, para que isso se transforme na realidade. Agora, se a população não cobrar, se não tiver quem cobre, não vai sair, tenho certeza disso. Por exemplo, assim, hoje nós temos uma área bem preservada, né? Que é a Glebacê. Mas por quê? Nós temos pessoa lá que briga. Cristóvão já tomou tapa, porque defendeu a área que o pessoal queria invadir e derrubar lá árvores. Você conhece Cristóvão Colombo? Entendeu? Então, o Cristóvão, ele tem esse papel na Glebacê. E hoje a gente tem lá áreas bem arborizadas por conta do trabalho que ele faz, de plantar e garantir essas áreas que ainda tem algumas áreas nativas. Que ele teve isso. Então, é um papel de um cidadão. Então, se o cidadão entende esse papel de cobrar da Câmara, que se cria um plano de gestão, de cobrar da Secretaria de Meio Ambiente, que se cria... A cada vez que fizer esse tipo de poda, cobrar, ligar, denunciar, ir para a imprensa, você que falar, entendeu? A gente começar a cobrar, essa ação gera uma reação. Mas a gente, hoje, técnico, é o quê? Primeiro, fazer um plano de arborização, que aí já contempla a questão da poda, a questão da arborização, a questão da compensação ambiental, entendeu? Que isso é para acontecer. Mas, infelizmente, assim, a população tem outros problemas maiores
que é saúde, segurança, às vezes, entendeu? Entende que o meio ambiente não é tão importante, mas é importante. É importante porque importante. o meio ambiente interfere diretamente na saúde E é o seguinte, e na qualidade de vida das pessoas. Né? Nós hoje ainda temos uma ideia que a árvore atrapalha a frente da casa. Eu vou botar um comércio, a primeira coisa, vou tirar a árvore que está atrapalhando aqui a frente da minha casa. Eu fiz a reforma na frente, a árvore já está feia ali na frente da minha casa, porque eu quero apresentar a minha casa mais nova. Não está dentro da formação do ser humano, hoje a gente aqui, e que preservar é importante, está entendendo? Por exemplo assim, eu tive que tirar alguma árvore lá no meu quintal, porque eu moro no centro, aqui no Alto da Cruz, mas por conta disso. O vizinho outro dia veio me reclamar que estava caindo folha no quintal dele, entendeu? Ele me devolve com lixo, que é um ambiente de evento, entendeu? Eu dou folha a ele, que é da árvore, da natureza. E eu sei que daqui um dia eu vou estar vendendo na área, entendeu? E eu sei que vão vir e derrubar tudo. Infelizmente é isso. E aí vão reclamar, tem um pessoal do apartamento que está vendo, porque a árvore está aqui. Quando tirou, foi o sol batendo. Eu sei que o calor lá dentro deve ter sido um forno. E a árvore protegia, entendeu? Mas infelizmente eu tive que segregar a árvore por conta disso, da reclamação. Porque vai rachar, porque vai não sei o quê, enfim. Então o pessoal não entender ainda a importância, tá entendendo? Então assim, nós podemos pouco. E nós temos que ser realistas. É um pouquinho no seu tantinho, fazendo um pouco que pode. Eu faço o meu papel. O Juan faz o papel dele. Cristóvão faz o papel dele. Então a gente precisa ter mais gente fazendo esse papel. E cobrar. Porque você vê, fizeram meio mundo de poda radical, que não é da agora não, viu? Não adianta só fazer o papel que eu fiz, fui lá, plantei, foram lá e arrancaram. Mas seguir, entenda bem, o nosso papel é esse, apagar incêndio. Outro dia eu fiquei assim horrorizado, porque ali na esquina do centro comercial, tinham ali plantado, que se eu não me engano foi até Carluze, que plantou ali uma árvore camaçari. Que hoje é a raridade em Camaçari, você tem a árvore Camaçari. E já estava bonita, era uma das mais bonitas que estava aqui. Eu mesmo não conheço, quer dizer. Pois é. Na frente da Sedu tem uma. É porque ela demora muito a desenvolver, tanto ela como o Brasil. Eu não reconheço. Demora muito, entendeu? Todas as duas. Então ela já estava com 1,5 metro mais ou menos ali de frente, do lado, na esquina do centro comercial, ali onde vende feijão, aquela coisa toda. A prefeitura fazendo as intervenções, foram e arrancaram essa camaçari. Tá entendendo? E pior que deixaram lá o quadrado. Eu digo, mas para que cabeça? Procura, eu penso, mas por que arrancaram? Porque não vai deixar lá o local, vai, por que não deixou a árvore? Aí agora foram e colocaram uma pata de vaca no lugar. Quer dizer, aí o cidadão fica satisfeito, entendendo? Mas assim, a gente que entende o nosso papel de plantar, não é por conta disso que a gente vai deixar de fazer, não, tá entendendo? Porque é uma missão. Soldado, quando está na batalha, mesmo que às vezes ele sabe que pode perder a guerra ou perder a batalha, mas ele vai até o final. Ele não vai correr, vai. Ele entende que é o papel dele, é a missão dele. Então a gente que cuida desse negócio de meio ambiente, a gente entende que é uma missão. Por mais que a gente tente preservar ali uma parte do rio, sabe que ele vai ser contaminado amanhã, mas a gente vai seguir adiante tentando ali recuperar o rio. A gente sabe que é uma luta que é incansável, que muitas vezes a gente vai ser derrotado e que às vezes a gente vai defender alguém que é aquela mesma pessoa, vai ser contra a gente. Achar, não, que tá certo é o cara mesmo. Tá entendendo? Porque não entenderam esse papel. Eu viajo para algumas cidades, assim, que é exemplo assim, você tem um meio ambiente riquíssimo, Jacobina. O meio ambiente de Jacobina, meu irmão, se é para gerar emprego, a economia da cidade ali é para ser, entendeu, muito boa. É uma potência, Jacobina é uma potência ambiental para o turismo, com caverna, com cachoeira, com rios, nascente e tal. Mas, assim, qual é o foco de Jacobina hoje, da gestão de Jacobina? É pensar na mineração. Entendeu? Que não deixa a qualidade de vida, que leva o ouro, né? E deixa o povoado do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, não tem essa visão de cuidar do meio ambiente e saber assim, no meio ambiente tem como transformar a vida e transformar as pessoas. Como é hoje, Lençóis, por exemplo, né? Que isso também vai estar acontecendo em Jacobina agora. Isso é a população que tem que aguardar. E que infelizmente fica aí sonolenta, né? E a gente às vezes tenta dar uma sacudida. Outro dia mesmo tentei falar lá com o pessoal, rapaz, vamos fazer assim. Achou ruim. Porque com esses projetos que a gente tem do Coloricidade, a gente acaba chegando, né? Tem uma pessoa que tem a mesma visão de criar um parque em Jacobina, que seria bonito, tem um teleférico ali criando de um morro para outro e tal. Aí me apresentou lá um representante do turismo.
Não, é porque eu já fiz, é porque você não conhece, eu já fiz assim, tá bom, tá certo. Eu vi que a pessoa não gostou, entendeu? Mas vamos tocando adiante, né? Muito bem, quero agradecer ao Valdir pela paciência, pela disponibilidade de dispor do seu tempo, né, para estar esclarecendo essas dúvidas a respeito do meio ambiente aqui da cidade de Camaçari. Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Dizer aqui para o Valdir, né, que continuamos aqui disponíveis, abertos para você poder voltar, trazer mais informações, trazer atualizações aí desses projetos que você tem aí a respeito do meio ambiente aqui de Camaçari e nos contar o que está dando certo e o que está dando errado. Com certeza. Só lembrando, para fechar aquilo aí, é o seguinte, na verdade agora nós temos mais um pleito eleitoral, né? Deputados, senadores, governador e tal, enfim. É hora de você ir lá e fazer seu pedido, né, ao político. Você está indo me representar lá na Assembleia, você está indo me representar lá no Congresso, você está indo me representar no Senado. Olha, eu quero que você me represente dessa forma aqui, entendeu? Eu preciso de uma cidade mais planejada, arborizada, entendeu? Eu não quero que as coisas aconteçam de repente e se acabe de repente. A exemplo da ciclovia, essa coisa, tudo tem que ter um planejamento, tá entendendo? Então, assim, cobrar, olha, a cidade precisa estar melhor arborizada, a cidade precisa criar novos parques, entendeu? A cidade precisa ser bem cuidada, como está ali o centro administrativo. A cidade precisa ser cuidada como é a cidade do saber. A cidade precisa estar bem cuidada como é o horto. A cidade precisa criar novas alternativas. Você chega em Aracaju hoje, tem 5, 6 parques. Tem lá a brinquedoteca para as crianças ali em Atalaia. Enfim, então precisa isso. A gente precisa criar uma cidade humanizada, onde as famílias se sintam satisfeitas, onde as pessoas que venham nos visitar se sintam satisfeitas de estar na cidade, de estar em Camaçari. A gente não pode aceitar que uma cidade rica como é Camaçari, a gente respire o ar que respira em Camaçari, a gente vê a destruição ambiental que está em Camaçari e do patrimônio público que aos poucos vai se lapidando, como é o centro administrativo, hoje o antigo SAC. Hoje também a questão do camelódromo e outros equipamentos, né? A gente não pode concordar com isso nenhum, seja a gestão A, seja a gestão B. Então, assim, o político é o empregado do povo, o prefeito é o empregado do povo, o vereador é o empregado do povo, o governador, todo mundo é empregado do povo. Então, cobre melhor do seu funcionário. Não é assim que a gente faz quando tem alguém que trabalha na nossa casa, no nosso comércio, porque a gente não cobra deles, a gente fica bajulando essa turma, dando moleza a essa turma, então a gente tem que mudar esse nosso pensamento, porque na verdade é a gente que faz o gestor. Valeu, muito obrigado a você, Alaí, obrigado a você que esteve nos acompanhando até agora, né? Espero em breve a gente estar aqui de volta. Um forte abraço a todos. Valeu, valeu. Vejo você no próximo episódio do podcast Camaçari Pode Mais. Um abraço e até lá.